meu sétimo ano, a aula de história hoje a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês a página 121 que nós temos aí sobre a parte de curiosidades, porque na aula passada nós falamos de escravidão, escravismo, fuga de escravos, né? E também de um local onde os escravos se escondiam, né? Eles fugiam para localidades que eles chamavam de quilombos, e o maior desses quilombos foi Palmares, tá bom? Então, há mais de 400 anos atrás, Palmares ele foi o maior refúgio de seres humanos da América Latina. Isso quer dizer o seguinte, que em outros locais também haviam quilombos, com outros nomes, né? Na América Latina, na América Espanhola, por exemplo, haviam fugas também, haviam quilombos escondidos, só que o mais notável foi Palmares pela sua grandeza. Aqui nesse mapazinho a gente vê a localização de Palmares, ficava entre Alagoas e Pernambuco, hoje um município chamado de União de Palmares. Já foi foco de estudos de muitas universidades aí pelo mundo, né? A National Geographic dos Estados Unidos já estudou no século XX aí, alguns resquícios dos quilombos, né, de Palmares, fez uma matéria sobre isso. Quer dizer, é um local onde não haviam só escravos fugitivos, haviam índios também morando lá, haviam pessoas que eram marginalizadas, pobres, aqueles que pediam socorro e iam morar em Palmares, né? Estavam precisando de socorro. Então esse textinho ele vai falar sobre isso, sobre o que foi Palmares, né? Sobre como os estudiosos chegaram aqui para fazer a matéria, o pessoal da National Geographic está aqui falando, né? E também vai falar sobre como Palmares foi destruído e por quem, né? Então eu não vou ler completamente o texto, tá bom? Porque nós temos aí atividades para a gente dar uma comentadazinha no livro de vocês, que eu passei para casa essa semana, foi umas páginas, e a gente tem que dar continuidade a nossas explicações. E essa parte aqui, nós falamos aqui de Palmares como sendo esse grande centro de refúgio, né? E que foi por muito tempo combatido. Foi combatido por mais de 100 anos. Mas só foi realmente derrotado quando os bandeirantes, o Domingos Jorge Velho, que é esse bandeirante aqui, esse velhinho simpático, ele acabou ateando fogo no quilombo. Ele conhecia técnicas de guerrilha. Esse mesmo aqui tinha fazenda, era um fazendeiro e bandeirante ao mesmo tempo. Ele era mercenário, né? Ele acabava fazendo coisas que os outros não queriam. Tudo por riqueza e poder. Ele tinha fazendas em Oeiras, tinha fazenda lá na Barra do Poti, que hoje é Teresina, e tinha fazendas também por essa região de Valência. Ele andava por aqui tudo, ele circundava a região toda. O Domingos Jorge Velho, ele acaba sendo o grande algoz de Palmares, né? E esse quilombo ele tem uma importância muito grande na nossa história. Essa página 123, por exemplo, ela mostra todos os dados, alguns dados sobre quantas pessoas, umas 30 mil pessoas moravam em Palmares, ou seja, mais gente do que em Valença hoje, né? Muita gente. Quem eram os reis? Quem comandava? Primeiro comandou Ganga Zumba. Ganga Zumba ele era muito, digamos, diplomata, ele negociava com o governo de Pernambuco, ele aceitava conversar, dialogar com muita gente de fora, enfim. Então isso acabava gerando um desconforto da população, com medo de ser invadida, porque o Ganga Zumba era muito legalzão, conversador, enfim. Ele foi morto, né? E assim, o Ganga Zumba ele acaba saindo do governo, porque ele foi morto e assumiu o Zumbi, né? O Zumbi ele foi um líder mais fechado, ele não tinha muito, digamos assim, esperança de dialogar com ninguém. Ele achava que o diálogo não ia levar a nada e que o Palmares um dia poderia ser invadido. Então o Palmares cresceu tanto que começou a
a dar preocupação aos fazendeiros locais, ao governo. Por isso que eles contrataram o Domingos Jorge Velho. O governo e fazendeiros locais se juntaram, contrataram alguns mercenários para destruir Palmares. Isso aí foi o fim que levou. Hoje existem apenas resquícios, né, ruínas e também comunidades quilombolas da região. Porque o pessoal que sobrou, os seus descendentes se tornaram quilombolas, ou seja, descendentes de quilombos. Né? Então, e na página que eu coloquei aqui do lado, na página 124, que começa nossas atividades, a gente vai mostrar aqui para vocês as questões. Né? A primeira questão diz assim, deixa eu colocar aqui uma folha mais limpinha, só um minutinho. A primeira questão diz assim: estudamos nesse capítulo sobre o colonialismo, prática mercantilista implantada pelos europeus nas terras por eles conquistadas. Temos a seguir algumas questões que lhe farão fixar o conteúdo aprendido. Letra A. Qual era o principal objetivo dos conquistadores ao implantar o sistema colonial no território conquistado? Qual era o principal objetivo dos conquistadores, né? É muito simples. Você só vai colocar aqui os conquistadores. Deixa eu colocar o livro no canto, eu vou fazendo aqui as atividades aqui. Então, a primeira questão, letra A, né? Você vai colocar que os conquistadores queriam o quê? Eles queriam ampliar seus lucros, né? Ampliar seus lucros. Né? De que maneira? Explorando essas colônias. Né? Explorando essas colônias. Tá bom? Explorando como assim? Porque nós éramos colônias de exploração. Tá bom? E isso ia deixar cada vez mais mais ricas as pessoas de Portugal, os burgueses, enfim, tudo isso aí era para implantar um sistema que ia beneficiar somente Portugal, somente a metrópole do Brasil. Nós temos que entender, nunca esquecer disso aqui, ó, colônia, metrópole, tá bom? Havia um pacto entre as duas, havia um pacto chamado de Pacto Colonial. E esse pacto dizia que a colônia só poderia servir para um propósito, beneficiar a metrópole. Tá bom? Se você entender isso bem aqui, ó, pronto, você já entendeu muita coisa. Pacto entre colônia e metrópole. Metrópole, no caso nosso, é Portugal. Colônia, no caso deles, Brasil. Tá bom? Letra B diz o quê? Como se dava a relação de dominação da metrópole sobre a colônia. Seguinte, a colônia não tinha autonomia. A colônia não tinha autonomia. Autonomia aqui zero. Não tinha autonomia. Beleza, tá aí tudo bem, né? Não podia produzir nada, não podia ter fábrica, não podia ter indústria, não podia ter nada. E a metrópole poderia poder exigir o que quisesse da colônia, inclusive altos impostos. Era legal morar no Brasil no tempo que você era obrigado a pagar imposto para outro país e não conseguir nunca desenvolver o seu próprio país. Né? Isso com o tempo foi gerando assim uma revolta muito grande nas pessoas daqui e culminou com a independência do Brasil, que é assunto para os próximos meses. Né? A letra C. Em que se constituía o exclusivo colonial? O nome já está dizendo. A palavra exclusivo colonial foi o que eu expliquei lá em cima. Ele quer dizer o pacto que havia entre a colônia e a metrópole, onde somente a metrópole poderia explorar a sua colônia. Belezinha? Ótimo. A gente vai até onde a gente vê que realmente... A gente não vai fazer todas hoje não, porque tem que ter espaço para as outras aulas que vocês vão ter que assistir hoje. Tá bom? A segunda questão pergunta assim. Diz assim, o gado foi introduzido no Brasil, gado foi introduzido no Brasil, vaquinha lá no Piauí, né, no Ceará, enfim, na Bahia. O gado foi introduzido no Brasil por Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Qual a importância pecuária no processo de colonização do Brasil? Veja bem, o gado de início ele servia como força de tração, né,
para movimentar moinhos. Com o tempo, ele foi obrigado a sair do litoral rumo ao interior. O interior é a região que a gente conhece como sertão nordestino. Piauí e Ceará, por exemplo. Né? Servia para muita coisa, né? Servia para utilização. Todo mundo sabe que serve o gado, né? Carne, couro, né? Enfim, tudo isso daí. E só precisa entender isso aqui, ó. O gado começou com força de tração, movimentar engrenagens de engenho. Certo, eles aumentaram em grande quantidade. Onde ia botar tanta vaca? Onde ia botar tanta vaca? Por quê? Deixa lá no litoral. Só que no litoral elas começavam a se alimentar das lavouras de cana. Isso começou a gerar uma provocação, um impasse muito grande dos fazendeiros. E o governo tinha que tomar uma providência. O que o governo fez? Autorizou a criação de vilas no interior do Brasil. Foi assim que nasceu a vila de Oeiras, a vila de Parnaguá, a vila de Valença, a vila de Campo Maior, a vila de Marvão, enfim. Dessa maneira que começa a nascer as primeiras vilas em formato de fazendas. Não eram vilas agrícolas, eram vilas para criação de gado. Tá bom? Beleza, então vamos para a terceira questão. O que diz aqui a terceira? É só para você, digamos assim, marcar. Tá facinho. A terceira tá muito fácil. Você vai colocar colônia de povoamento, P, né? Colônia de exploração, E. P para povoamento, E para colônia de exploração, nos quadrinhos que tem aí. Aí o primeiro quadrinho diz: mercado interno em desenvolvimento. Mercado interno em desenvolvimento. É um exemplo de colônia de povoamento. O outro quadrinho: trabalho assalariado. Povoamento. E assim, e por aí vai, e assim por diante. Lembrando que colônia de exploração é o exemplo de Brasil. O Brasil foi uma colônia de exploração, onde a metrópole só ia explorar os seus recursos, nada mais. Não queria investir em nada. A colônia de povoamento, o exemplo mais clássico é os Estados Unidos, que antigamente eram só 13 colônias. Né? Aqui, os Estados Unidos tinham autonomia para fazer o que quisesse, eles tinham autogoverno. E a metrópole não explorava os Estados Unidos, somente na cobrança de impostos. E olhe lá, não era muitos, só vieram cobrar muito imposto quando os Estados Unidos se zangaram e se tornaram independentes por causa dos impostos. Mas eles deixavam eles seguirem o seu próprio destino. Então, essa era a chamada colônia de povoamento. Então, por isso que tem esses quadrinhos na terceira questão. Você vai colocar onde for de exploração, coloca P. Onde for de povoamento, aliás, onde for de povoamento, coloca P. Onde for de exploração, coloca E. Por exemplo, tem um lá que diz assim, ó, mão de obra escrava. Logicamente que é de exploração. Tá bom? Porque nas de povoamento funcionava o trabalho assalariado. A pessoa trabalhava e ganhava salário, ganhava dinheiro. Viu? E no Brasil não, o pessoal ganhava chicotada, né? Era chamada colônia de exploração escravista. Tá bom? No sul dos Estados Unidos também era escravista. Tá bom, pessoal? Já chega lá. Muito bem, e vamos para a quarta questão, para a gente finalizar aqui essa parte de hoje. A quarta questão diz: quais foram os motivos que levaram à adoção do escravo negro em substituição ao trabalho indígena? Bom, é o seguinte, na quarta questão a gente tem que entender que o trabalho indígena já foi utilizado como escravo. Só que chega um momento que estava dificultando o processo, né? E como o índio conhecia o território do Brasil, era fácil, ele poderia fugir. E o que é pior, ele poderia voltar. Voltando, ele voltava com uma nação inteira de indígenas, e isso causava um pouco de medo nos senhores de engenho, né? Também ainda tinha a questão do jesuíta proteger o índio. O jesuíta não deixava que o índio fosse escravizado. Não porque ele fosse bonzinho, não. É porque ele precisava de
catequizar cada vez mais fiéis. Ele ia achar isso no novo mundo, né? Catequizar fiéis foi uma dos grandes objetivos dos jesuítas. E por isso que o pessoal resolveu então ir buscar o africano, né? Para trabalhar como escravo, que nós vimos na aula passada como é que isso acontecia. A gente explicou para vocês entenderam direitinho, né? Eles mandaram até mensagem: ô, beleza, professor, entendi bem direitinho, nunca tinha entendido esse negócio. Pois ótimo, maravilha. Então, na quinta questão, ou na quarta questão, é basicamente isso. Por motivos do índio ser mais difícil de você escravizar, né? Do pessoal lá no tempo, aliás, escravizar. E também pela questão da Igreja Católica que proibia a escravidão do índio, né? Isso aí dificultava muito o processo de economia, né? Então, havia toda uma questão cultural, como vocês podem perceber. E hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós corrigiremos mais questões, faremos mais questões, tá? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Vocês têm outras aulas para assistir hoje, nessa terça-feira. Usem máscara, não precisa sair de casa, tá bom, pessoal? Se cuidem, muita saúde. Tchau, gente.